Muito bem, então, pessoal, vamos para o nosso momento de estudo. E hoje, então, eu estou encerrando um ciclo. O ciclo que eu estou encerrando aqui é aquele que nós iniciamos o ano. Hoje eu vou falar o último assunto sobre as características de uma igreja saudável. Então, a gente passou aí todo o primeiro semestre falando a respeito disso. E agora, então, já no início do segundo semestre, eu vou encerrar, então, essa série das características de uma igreja saudável. E segundo semestre vamos ver o que mais ainda Deus está planejando para nós. Eu e o Fofo temos já conversado, temos algumas coisas mais ou menos engatilhadas aí, para nós continuarmos conversando. E hoje, então, para encerrar isso, eu quero fazer um exame do coração. Não virei cardiologista, não pretendo virar um cardiologista, fica tranquilo. Eu não vou fazer um eletrocardiograma, mas eu vou pedir para você fazer um auto-espírito cardiograma. Essa é a minha intenção aqui. Porque o que eu vou falar sobre a última característica de uma igreja saudável eu sei que o nome vai parecer estranho, mas fique tranquilo, dá para sobreviver, que é a ortopraxia do cristão. Ortopraxia não é mais uma área da medicina que está sendo vista por aí, mas ortopraxia significa a prática correta. Isso é o que significa a palavra ortopraxia. Nós, às vezes, como igreja, nós estamos muito preocupados com a ortodoxia. O que é a ortodoxia? A doutrina correta. E eu acho extremamente importante, porque a doutrina correta, ela vai alimentar a minha mente para quê? Para a ortopraxia correta. Não basta eu ter uma doutrina sã, se eu não tenho uma prática sã da doutrina que eu aprendi. Obrigado, Felipe. Então, hoje nós vamos falar sobre a prática, como que o cristão vai praticar aquilo que ele aprende, aquilo que ele ouve por meio da palavra de Deus. Como é que funciona essa transformação da nossa mente até que isso se transforme em uma prática correta sobre isso. E aí, para isso, o estudo bíblico, eu vou falar sobre o coração e não sobre a mente. Mas o que aconteceu? Como assim esse negócio do coração? Bom, você sabe que a Bíblia ela surge na parte oriental. E na parte oriental do mundo, a essência do ser está associada ao coração. Nós, ocidentais, a essência do ser é a mente. Mas quando a Bíblia fala sobre coração, é como se nós estivéssemos nos referindo à nossa mente. É ali que a palavra de Deus vai fazer a sua ação. Só que a palavra mente ela vai ser mais facilmente usada por Paulo, principalmente quando ele falar as igrejas gregas e a igreja romana. Antes disso, o que nós temos como fundamento essencial do ser humano na Bíblia? O coração. Por isso eu brinquei com vocês dizendo que nós vamos fazer um exame no coração, porque é exatamente isso que a Bíblia fala. Então, quando nós falamos em Antigo Testamento principalmente, e a Bíblia fala sobre coração, nós ocidentais pensamos numa coisa sentimental. E na verdade não. O oriental está apelando ao nosso critério e conhecimento mental. O coração ele é o ponto mais profundo do ser, segundo o Antigo Testamento. É aquilo que vai fazer com que tudo o que ouvimos e pensamos, quando alcança o coração, se transforma em ação. Para nós, ocidentais, nós diríamos que quando alcança a tua mente, se transforma em uma ação. Para o hebreu, então, ele alcançava o teu coração. Porque para nós o coração, ele é o centro dos sentimentos. Mas para o hebreu, o centro dos sentimentos era o estômago, a barriga. Porque lembra que quando você vai ter alguma coisa importante ou emocionante, a gente fala sobre as borboletas na barriga. Então o judeu ele associava a emoção ao estômago e o sentimento ao coração. Então nós associamos o sentimento ao coração e a mente
né, acaba sendo o meio de ação. Então, para o hebreu é um pouquinho diferente. Então, sempre que eu falar sobre coração aqui, tenha entendimento de que eu não estou falando do órgão e não estou falando das emoções, mas estou falando do mais profundo que pode existir dentro de você. É aquilo que te identifica, é aquilo que te dá realmente conhecimento. É quando perguntam para você quem você realmente é. E é o coração que vai dar essa resposta. No nosso caso, a mente. Então, é essa a ideia do coração. Por que eu vou falar então sobre o coração e sobre a mente do cristão? A ortopraxia, a prática correta. Porque nenhuma mudança efetiva e verdadeira vai acontecer na minha vida, na vida de qualquer um de nós, se não alcançar o coração. Não adianta olharmos a doutrina correta, não adianta todos os domingos irmos até uma igreja onde tem a palavra correta, não adianta todas as semanas irmos até o céu, se não houver uma mudança de coração, a nossa mudança vai ser sempre muito superficial. É por isso que na Bíblia você vai ouvir frases como: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração é rebelde. O que Deus está tentando dizer com isso? Que a adoração é só superficial. Mas que o coração contrito, que é necessário, tão necessário, para que haja realmente uma mudança de vida, não foi alcançado. Por quê? Porque ficou na parte superficial. Qualquer proposta que Deus tenha para você, se não alcançar teu coração, vai ficar na superfície. Ou frases como Deus fala assim: esse povo me traz ofertas, mas o coração deles é duro. O que Deus está dizendo aqui? Que eles até participavam dos rituais religiosos, mas participação em ritual religioso sem coração transformado não gera nada. Não adianta, não tem mudança. É aquela pessoa que diz assim: puxa, eu quero aprender a falar alemão. Beleza, tu já começou a aula de alemão? Não, eu quero aprender a falar, mas isso eu quero alemão. É um desejo, mas ela não faz ações práticas para alcançar aquilo que ela deseja. É mais ou menos assim quando Deus fala que esse povo vinha trazer as ofertas, mas o coração deles era duro e rebelde. Não adiantava para nada. Ou quando falam: transformem-se pela renovação da vossa mente. Aqui já é Paulo falando aos ocidentais romanos, e aí a ideia de coração substituiu, ou foi substituído pela palavra mente. É isso que Paulo está tentando dizer. Transformem-se pela renovação da vossa mente. O que Paulo está tentando dizer? A mente é o máximo que o ser humano tem de entendimento sobre si mesmo. E é ali que as coisas precisam começar a ser transformadas. Se minha mente não muda, se meu coração não é alcançado pela palavra de Deus, eu não sou nada além de um cristão nominal. E aí, não vai haver transformação, não vai haver salvação, não vai haver relacionamento com Deus. Pode até existir religião e até a expressão da religião, como o próprio Deus fala. Mas isso de nada vale. Se nós olharmos lá em Mateus capítulo 7, muitas pessoas, talvez na sinceridade, dizem: mas Senhor, a gente não fez coisas em teu nome. Jesus, desculpa, eu não os conheço. Apartem-se de mim, vocês. É isso. Então não basta apenas uma prática externa. O que tem que acontecer é uma transformação interna. Já contei para vocês, já faz bastante tempo, pelo menos uma vez, talvez mais de uma vez, a mesma história. Mas é daquela mãe que o filho estava na igreja e terminou um momento de louvor e o filho não sentava. E ela disse: filho, senta. E o filho disse: não, mãe, eu não quero sentar. Filho, senta. Não, mas eu não quero sentar. E aí então, usando de toda a sua persuasão, força física, dá aquele apertão no pulso da criança aqui, que ele já entende qual que é o problema mesmo que ele está se metendo, e a mãe disse: senta agora. E ele pegou então e sentou. E a mãe ficou feliz porque conseguiu o seu objetivo com aquela criança. Até ele olhar para ela e dizer: eu estou sentado, mas por dentro eu não quero. Essa é a ideia. Às vezes Deus pede que a gente sente, mas a gente senta. Mas no fundo, nós estamos errados. É isso que Deus fala que precisa acontecer no nosso coração.
nós não podemos ter uma prática desassociada do que entendemos, do que cremos e do que praticamos. Só que para isso acontecer de forma verdadeira, um órgão precisa ser alcançado. No judeu, o coração; para nós ocidentais, a mente. Por isso, nós temos hoje, nessa dificuldade de entendimento e de alcançar o coração, nós aliviamos alguns termos que são extremamente fortes e a gente deu uma polida para que eles não sejam tão fortes. Porque na minha época era comum você ouvir que a pessoa precisava converter-se a Cristo. Isso significava que o meu coração estava indo naquela direção e eu precisava então fazer uma volta de 180 graus para que o meu coração convergisse com o de Cristo. Esse era o principal sentido de conversão. Eu mudo minha rota. E eu faço com que a minha rota agora, ela entre em colisão com Cristo, para que as duas agora possam andar juntas. E é necessário eu reconhecer que, quando eu estou andando no meu próprio entendimento, segundo o meu próprio coração, ou na minha própria mente, eu estava andando num caminho completamente diferente do de Cristo. Hoje não é mais ou menos assim. Esses dias eu estava em uma outra igreja, em uma outra cidade, e uma pessoa veio dizer: não, mas eu acho que a gente já nasce assim, bem perto de Cristo, né? Eu disse: olha, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. E não fique chateada comigo, o que eu estou te dizendo é que realmente o que a Bíblia fala. Nós não nascemos perto de Cristo. Mas nós achamos que não, a gente está bem perto. Então, era necessário você chamar a pessoa a uma conversão. Mas hoje, nós criamos termos mais bonitinhos, como por exemplo assim: eu aceitei Jesus. Como assim eu aceitei Jesus? Significa que então, dentro de todos os critérios que eu tenho, eu achei que Cristo é bom o suficiente para fazer parte da minha vida. Isso é um problema. Porque o verbo está na minha pessoa, está no eu. Eu aceitei Jesus. Não foi Jesus que me convidou para fazer parte do reino dele. Não foi Jesus que, na sua infinita graça e misericórdia, aceita e perdoa o meu pecado, e aí então agora eu posso ser chamado filho de Deus. Não, eu aceito ele. Eu avaliei Cristo e eu aceitei, beleza, gostei. E isso é complicado. E outro termo, como por exemplo assim: eu encontrei Jesus. Esse eu acho muito legal. Né? Eu encontrei Jesus. Imagina você que eu estou perdido numa floresta, selva amazônica, largar o Edgar lá. E o Edgar está lá tentando encontrar alguma coisa para sair lá. Gente, se eu estou perdido, eu é que sou encontrado. Então eu não encontrei Jesus. Jesus é que me encontrou. Então nós precisamos entender que o primeiro sentido do coração é corrigir esse equívoco. Nós precisamos de uma conversão. E eu acho que esses equívocos que nós temos promulgado da Bíblia e do encontro de pessoas com Cristo é o que tem provocado uma safra tão pouco convicta de cristãos. Porque Cristo não é mais tudo, ele é aceitável, ele é encontrável, né? E aí nós estamos aí percebendo uma geração de cristãos cuja fé agoniza ali dentro, ela está morrendo, ela está escapando. E o alicerce é uma coisa fraca e vacilante. Não se tem mais convicções em Cristo. Cristo não é mais a convicção. Qualquer coisa nos desvia, nos leva embora, nos coloca em uma rota completamente oposta. Saímos como um satélite errante que perdeu o seu hospedeiro e agora estamos em um universo navegando ao léu e não sabemos o que vai acontecer. Precisamos resgatar essa ideia. E eu acho que a culpa vacilante, que nós hoje nos admiramos tanto, não é culpa das faculdades e escolas brasileiras. Como eu tenho ouvido, não, a pessoa entra na faculdade e perde a fé. Como a faculdade é má. A faculdade é má mesmo. Eu enfrentei faculdade de História
numa época que era bem pesado mesmo. Imagine você se converter no meio dessa faculdade de História, que era completamente contra e avessa a cristianismo, igreja e tudo mais. Mas eu sobrevivi, estou aqui. O que será que aconteceu? Também eu acho que não é do sistema que está tentando lavar a mente das pessoas, porque esse é o papel do sistema. Mas há alguma coisa que acontece que alguns conseguem sobreviver a esse sistema. Ah, mas a culpa é do inimigo que está montando um sistema satânico para afastar as pessoas da direção de Cristo. Gente, é isso que o sistema satânico vai fazer. Eu queria que o sistema satânico fizesse o quê? Eu acho que a questão toda é da ingenuidade da igreja em não falar francamente e não alcançar o coração ou a mente das pessoas. A culpa é nossa. Nós estamos nos permitindo ter uma fé superficial. Nós estamos ficando contentes em aceitar que nossas crianças saibam que um dia Davi enfrentou um gigante filisteu, jogou uma pedra e ele morreu. Que bom, que legal. E o que isso tem a ver? Aonde isso mexe na minha relação com Deus e com Cristo? Aonde está Davi ali no meio? O que está acontecendo? A igreja ela está se contentando em falar coisas religiosas e tentando não encostar em assuntos que sejam mais cabeludos, mais pesados, mas é o que o pessoal lá fora vai ouvir. E aí sim eu vejo pessoas que receberam uma fé, que não tem uma conexão com a prática, e não tem uma conexão com sua mente, e não tem uma explicação um pouco mais elaborada, se torna fraca diante de argumentos que o mundo oferece para ela. E aí fica fácil você zarpar lá para o outro lado. Porque há convicções mais fortes lá. Porque não me explicaram, porque não me conduziram, porque a fé não alcançou meu coração. Ela é apenas um monte de contos e histórias da Bíblia lá, um livro que não tem muita conexão. Então a culpa é nossa como igreja, e eu acho que está na hora de nós assumirmos essa culpa. Porque enquanto eu colocar a culpa no sistema lá fora, e achar que, puxa, estou sendo derrotado porque o sistema lá fora é muito forte, nós vamos continuar nos acovardando como igreja e perdendo muita gente. Está na hora de falarmos mais sério, e está na hora de falarmos ao coração. Está na hora de termos uma postura mais séria diante do mundo, diante das coisas do mundo. Está na hora de nos posicionarmos, mesmo que isso talvez possa gerar animosidade conosco, mas se nós fizermos a coisa certa e falarmos a coisa certa, não é a quantidade de seguidores do meu Instagram ou qualquer outra rede social que eu tenho que vai me levar para o céu. Eu estou aqui para ser o sal da terra, a luz do mundo. E o mundo precisa entender quem é Cristo no meio disso tudo. Senão, às vezes, nós vamos aguentar coisas como uma vez eu ouvi um professor meu dizendo que ele era perito em casamento. Ele disse, me explica perito em casamento. Sim, porque eu casei 5 vezes. Eu disse para ele, desculpa, mas eu acho que você não é perito em casamento. Naquela hora ele congelou. Eu disse, por quê? Porque se eu peguei um carro e quebrei ele 5 vezes, eu acho que eu não sou um bom motorista. Ah, que coisa chata, ficou um climão na sala. Ficou. Ficou. Mas eu me posicionei. E aí, às vezes, o mundo, ele está abertamente falando da sua ignorância, e nós estamos nos falando que a gente não quer magoar, que a gente não quer ficar contra e tudo mais. Eu acho que está na hora de nós assumirmos a nossa culpa. A culpa é nossa, da igreja, que não estamos alcançando e não estamos ministrando o coração das pessoas, principalmente os jovens e as crianças. Por isso eu gosto do trabalho do Amanda e do Lucas e toda a galera da Campo Serra, que está tentando, de alguma forma, remar contra essa corrente e alcançar exatamente a faixa etária de pessoas que as igrejas estão sentindo mais carência e é onde está tendo maior vazão de pessoas da igreja.
As crianças, os adolescentes e os jovens. Eles precisam de alguém que ministre o seu coração e que esteja lá. Mas aí nós, como igreja, às vezes somos tentados ao quê? A nos isolar. Nós somos tentados a nos preocupar em fazer uma cerca ao redor das pessoas e dizer, não, daqui ninguém vai tirar nossa galera. Como uma vez eu visitei uma igreja em uma outra cidade e a igreja tinha um ginásio de futsal. Eu disse, nossa, que legal, como é que surgiu essa ideia de fazer um ginásio de futsal? Bom, o seguinte, na frente da igreja tinha uma praça com um campinho. Ah, que legal. E os filhos do pessoal da igreja iam brincar no campinho. Bom, o pessoal da igreja não queria que os seus filhos brincassem com o pessoal do campinho porque iam ser mal influenciados. Então, nós fizemos uma arrecadação da igreja e construímos um ginásio para os nossos filhos jogarem. Aí você olha pela janela da igreja, você vê toda a galera do bairro jogando no campinho e a galera da igreja jogando no ginásio. Às vezes é isso que nós temos a tendência de fazer. Aí a gente talvez corre o risco, né, de tentar colocar os nossos filhos em uma redoma de vidro que não possa ser alcançada pelo mundo e vamos tirá-los do meio do mundo para que eles não possam ter e receber a influência do mundo e vamos criar eles em um sistema diferente, completamente separado e longe e eles não serão influência do mundo. Então, nós não estamos aqui para criar uma redoma de alienação nas pessoas. Nós estamos aqui para ensiná-las a enfrentar o mundo como Jesus ensinou. Quando orou para os seus discípulos numa igreja vacilante que ia nascer no meio de um judaísmo que ia tentar esmagá-la e de um império romano que ia tentar fazer com que ela fosse proibida, Jesus ora assim, não peço que os filhos do mundo, apenas que protejas o mal. E a igreja está aí, a igreja floresceu. A igreja cresceu no meio do império dos mais horripilantes que você pode estudar na história. E ela tomou conta daquilo, e ela invadiu e foi chutando as portas do inferno, como o próprio Cristo falou para Pedro. Durante todo o tempo da história, até o momento que a igreja disse, eu acho que está muito perigoso, eu vou ficar quietinho. E a igreja agora começa a diminuir na mesma proporção que ela perdeu o seu empenho, que ela perdeu as suas convicções, que ela perdeu a sua palavra, que ela perdeu a sua coragem, e hoje nós estamos nos reduzindo, dizendo, vamos ficar aqui quietinhos, quem sabe ninguém nos incomoda. Nós precisamos voltar a olhar para corações, nós temos que voltar a ensinar as pessoas a adorar, e ensinar e aprender a diferença que Deus faz. Só que para isso, nós precisamos ensinar a todos algumas verdades bíblicas. Te convido a abrir o livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 17, você provavelmente já sabe decorar esse versículo. Mas a primeira coisa que eu preciso entender para ter uma prática cristã correta, diz em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Primeira coisa que eu tenho que entender é que se eu permitir que as pessoas ao meu redor, que se dizem cristãs, sejam ensinadas e largadas ou deixadas livres com o seu próprio coração, é que a coisa vai dar errado. Porque o profeta Jeremias é enfático em dizer que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Nosso coração não é bom. Nosso coração não é inclinado a Deus. O nosso coração, sempre que puder, vai maquinar e tentar construir algo que se rebele contra Deus. Essa é a maior verdade e a primeira. Isso é o que eu acho que nossas crianças, os nossos jovens, os adolescentes, os pré-adolescentes, adolescentes, os jovens, adultos, idosos, todos devem levar como principal conceito da sua vida. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. O próprio
Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, ele mesmo disse que se você olha para a Bíblia, e você olha para a Bíblia e só pega da Bíblia aquilo que você acredita ser correto, você não acredita na Bíblia. Tu acredita em ti mesmo. Então fecha a Bíblia, né? E escreve um livro pela sabedoria do teu próprio coração. Mas não seja um cristão que não entende isso aqui como um todo, não faz a conexão dos dois. Não, eu gosto só do Novo Testamento, o Antigo eu não gosto. Mas eu gosto só da lei dos profetas, não. Mas eu gosto. Agostinho diz: olha, então tu não acredita na Bíblia, querido. Então faz o seguinte: para de ler. Para de ler e vai construir algo pelo teu próprio entendimento. Mas te lembra, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Livro de Provérbios, volta aí um pouquinho. Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarda teu coração, cuida do teu coração, alimenta teu coração com coisas corretas. Faz com que o teu coração ele seja alimentado pela palavra de Deus. Cuida dele. Não deixa o coração sair por aí sozinho fazendo o que quer. Guarda, preserva, conduz, guia. Não podemos ser sábios ao nosso próprio pensamento, ao nosso próprio entendimento. Uma igreja com o coração conduzido deve ser mais importante do que uma igreja com pessoas bem comportadas. O problema parece que nós nos satisfazemos quando a pessoa para de falar palavrão, quando a pessoa para de fazer uma prática que a gente acha que está errado, quando a pessoa começa a vestir as roupas que a gente acha que ela tem que vestir, quando a pessoa está fazendo alguma coisa que nós gostaríamos sem analisar o coração. Se entrar hoje aqui, de repente, alguém mal vestido, maltrapilho, falando um monte de palavrão, nós vamos talvez recebê-lo, orar por ele, mas se domingo que vem ele chegar aqui bem vestido, não fala mais palavrão, tomou um banho, cortou o cabelo, fez a barba, nós vamos achar que ele se converteu. A gente olha o exterior. Uma boa igreja tem que estar mais preocupada com a transformação de dentro do que a de fora. É claro que se houver transformação dentro, ela vai vir para fora. Mas às vezes a gente gostaria de fazer o contrário e a gente para na primeira parte. Se o cara se parece um cristão, já está bom, já está suficiente. Vestiu a roupa que a gente queria, né? Então já está ótimo. E com isso eu quero te convidar a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 6. E nós vamos olhar 3 versículos do Evangelho de Lucas, capítulo 6. Esse mesmo contexto de Lucas, capítulo 6, versículos 43, 44 e 45, está no mesmo contexto do Sermão do Monte de Mateus, capítulo 7. E Jesus fala no versículo 43 de capítulo 6 assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio do coração. Esse é o exame espírito cardiológico que eu quero que nós façamos. O que tem frutificado na tua vida? O que tem sido exposto pelo teu coração?
Que tipo de valores têm saído expressos pelas palavras da tua boca? O que nós estamos propagandando no nosso trabalho? O que estamos propagandando nas nossas redes sociais? O que estamos fazendo exatamente aqui para mostrar sobre o que realmente está sendo alimentado no nosso coração? Jesus vai falar nos versículos 43 e 44 que o fruto dá um nome à árvore. E é verdade. Quando você olha uma árvore que dá mangas, você chama ela de mangueira. Uma árvore que dá laranja, você chama ela de laranjeira. Uma árvore que dá limão, você diz que é um limoeiro. E assim vai. E aí tem todo tipo de árvore frutífera que nós temos. O fruto nomeia a árvore. O fruto traz à tona o que a árvore é. Quais são os frutos que nós temos expresso? Quando as pessoas olham para nós, que frutos elas têm visto surgir ali? Depois, no versículo 45, ele fala que as ações e as palavras materializam o que está no nosso coração. Materializam o que está em nosso coração. Quando estamos destemperados, mostra que o nosso coração está destemperado. Quando falamos palavras ásperas e ruins, é porque o nosso coração está ali. Por isso é muito complicado quando nós brigamos com alguém e falamos palavras ásperas, depois diz, olha, desculpa as minhas palavras. Mas suas palavras são reveladas do teu coração. Você tem que se desculpar pelo que você sentiu, pelo que o teu coração expressou naquele sentimento. Não foram apenas as tuas palavras. E aí, Jesus vai mostrar que o coração carnal produz obras carnais. Vá lá agora para o profeta Ezequiel, capítulo 14. Versículo 1 a 5. Ezequiel, capítulo 14, versículo 1 a 5. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Corações carnais produzem obras carnais. Se você agora ir para o Novo Testamento, na carta aos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículos 21 a 25. Diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E aí depois vai ter uma continuação dizendo que Deus entregou essas pessoas que fazem essa prática a uma condição mental reprovável. Elas foram reprovadas por sua própria condição mental. E aí nós entendemos no capítulo 45, no versículo 45 de Lucas 6. O homem bom tira coisas boas do tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração.
Aí, qual que é esse o problema? O problema é que nós vivemos em uma comunidade. E quando vivemos em uma comunidade, nós temos pessoas que estão em processos de transformação diferentes. Assim como na família também é. Estamos em família e temos pessoas em processos diferentes. E aí, volta e meia, os relacionamentos humanos, quando se chocam, eles geram atrito. E aí, quando as pessoas me machucam, quando as pessoas me ferem, ou quando as pessoas me irritam, a minha tendência é o quê? Eu vou me afastar das pessoas, vou me isolar no meu mundinho. Porque eu sou bom. As pessoas são más. Só que o que foi que Jesus falou ali é que o homem bom tira bom tesouro do seu coração, mas o mal só tira mau tesouro. Se alguém me irritou a ponto de tirar de mim a paciência e receber, sei lá, aspereza ou xingamentos, a culpa não é dessa pessoa. É do meu coração. E naquele momento o que eu tinha para oferecer para ela era aquilo. Por isso a minha tendência é quando as pessoas me irritam, não, aquela pessoa é chata. Não. A pessoa não é chata. Aquela pessoa pode ser um monte de coisa. Mas se ela tirar algo mal do meu coração, eu sou o mal. Não, mas aí nós vamos se isolando porque pessoas machucam, viver com pessoas que machucam. É assim. E se tudo que nós temos a oferecer para as pessoas são coisas ruins, é porque o nosso coração está cheio disso. Porque o homem mau, ele tira do mal que está no seu coração e expressa isso em suas ações e sua boca. Mas o homem bom tira coisas boas do seu coração. E aí nós vamos lembrar de Paulo falando aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Ele fala, mas o fruto do Espírito presta atenção, o fruto do Espírito. Não está no plural, tá? O fruto do Espírito é tudo isso aqui. Então não dá para, eu tenho um, mas não tenho o outro. Se você não tem nenhum, também não tem o outro. Porque é o fruto do Espírito. E ele começa dizendo assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Assim como o homem carnal tira coisas carnais do seu coração carnal, o homem espiritual tira bons tesouros do seu coração espiritual e os oferece para as pessoas ao seu redor. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por isso que qualquer pessoa que chega até mim, se ela recebe aspereza ou qualquer outra coisa, ela só está extraindo dali o que ela encontrou. Se você chegar num poço, colocar um balde lá dentro e tirar água, é um poço de água. Tirar petróleo, é um poço de petróleo. Se você tirar gás, é um poço de gás. Enfim, se a pessoa extrai aquilo do meu coração, é porque é aquilo que está no meu coração. E é justamente isso que Deus quer mudar. E me afastar das pessoas, ou me ausentar das pessoas, ou criar uma redoma ao redor de mim, ou selecionar as pessoas entre boas e ruins, não vai adiantar para o processo que Deus quer fazer no meu coração. Não vai adiantar, não vai ter jeito. Por quê? Porque o caráter de Cristo ele é esculpido no coração do cristão espiritual. E amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio é o próprio caráter de Cristo. Se é isso que eu entrego para as pessoas, significa que o meu coração está cheio de Cristo. O fruto do Espírito, então, ele nos capacita a vivermos nesse corpo chamado igreja. Essa é a questão. Por isso que a igreja é um local de pessoas em transformação em vários momentos da sua etapa e da sua caminhada. Desde a pessoa que já está andando com Cristo há 1000 anos, desde aquela que se converteu ou está num processo de aproximação de Cristo. E aí, esse bom tesouro de Cristo é o que nós vamos distribuir para essas pessoas.
que às vezes ao nosso redor vão falar coisas malucas. E nós vamos sentar e nós vamos conversar e dizer, olha, deixa eu tentar te ajudar um pouquinho aqui. Teu coração precisa de uma correção, como o meu também precisa. E essa etapa que você está agora, eu já passei por ela. Eu sei que ela é complicada, eu sei que ela é dolorida, eu sei que você vai ficar chateado, mas Cristo tem um trabalho para te tornar muito mais parecido com Ele do que você pode imaginar. Não é o exercício dos dons de uma igreja que define a maturidade da igreja. Por quê? Porque quando você vai ler a carta aos Coríntios, você vai ver que Paulo diz que aquela igreja estava com todos os dons contemplados ali. Você pensa, uau, essa igreja estava legal, né? Não. Estava uma igreja cheia de divisão. Era uma igreja cheia de problemas. Era uma igreja cheia de pecado, que o próprio Paulo fala, tinha gente lá dormindo com a esposa do seu pai, e a igreja não fazia nada para disciplinar. É uma igreja que no capítulo 3 estava dividida, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Era uma igreja que não sabia nem participar da ceia junto. No capítulo 11, Paulo tem que corrigir a forma pela qual eles participavam da ceia do Senhor, aonde uns saíam com fome e outros se embebedavam no meio do negócio. Mas estava lá, estava cheio de dons. A maturidade de uma igreja não é definida pela quantidade de dons que ela tem. A maturidade de uma igreja é definida pela nossa capacidade de expressar o fruto do Espírito uns com os outros. Isso vai definir se eu sou um cristão maduro ou não. Então, tem uma conexão direta entre o fruto e a raiz do meu coração. Aonde a raiz do meu coração se alimenta, dali virá os frutos que virão na minha vida. E esse é o espírito cardiograma que eu quero que nós façamos pessoalmente hoje. E algumas perguntas que nos ajudam a olhar e observar aonde realmente estamos e em que ponto estamos. Onde você está alimentando o seu coração? Quem tem sido o guia do teu coração? Como você tem corrigido as arestas do teu coração? Você não, meu coração já é bom o suficiente, não precisa de ninguém dizendo como é que ele é. Não, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Não. Né? Eu lembro de um seriado muito engraçado que o cara dizia assim, eu não preciso de um exame para dizer quão inteligente eu sou. Não tem problema, então faça aqui o exame, já que você não precisa dele. Eu só quero fazer uma avaliação e saber, não, eu não preciso não. Está com medo de realmente encontrar alguma coisa ali. É aquela pessoa que não quer ir no médico. Por quê? Porque ela sabe que se ela for, se eu for no médico, ele sempre cai com alguma coisa. Né? Não permita que seu coração ande sem ser ensinado e corrigido. Por isso que eu fiz questão de começar essa celebração lendo um trecho do Salmo 119. E se precisar, leia todo o Salmo 119. E olhe pelas 32 vezes, que são as letras hebraicas, o quanto os escritores do Salmo 119, que eu creio que foi mais de um, montando aquela poesia belíssima, falaram sobre a importância da palavra de Deus para guiar e conduzir o nosso coração. Aonde você está se alimentando? Quanto tempo você tem gasto alimentando com boa alimentação o teu coração? Nós hoje vivemos aí uma onda de boa alimentação no mundo. E eu acho que isso não é ruim, eu acho que isso é ótimo. Aprendemos a nos alimentar melhor, aprendemos a estar conduzindo e dirigindo todo o nosso corpo por meio de uma alimentação saudável e tranquila, longe de um monte de coisa que nós não sabíamos lá pelos anos 80 que nos prejudicava, né? Assim como você seleciona o que vai para a tua mesa, como você tem selecionado aquilo que entra no teu coração? O que você tem feito? Quanto da Bíblia, da Palavra de Deus, você tem gasto para alimentar teu coração? Quanto tempo você tem gasto em oração, leitura da Bíblia, discipulado,
cuidado de pessoas, conversas profundas. Quanto tempo disso? Porque hoje nós temos gastado muito tempo em telas, muito tempo excessivo em telas. E nós temos esquecido, às vezes, de recorrermos e buscarmos a Bíblia, recorrermos e buscarmos pessoas para cuidar do nosso coração, ou até mesmo de cuidar do coração de pessoas. Nós falamos sobre todas as séries da Netflix, do Amazon Prime, do HBO, do Star Plus, sei lá, Disney, enfim. Todas as plataformas estão lá à nossa disposição, nas nossas Smart TVs. Isso não é ruim. Mas quanto tempo nós temos gasto por ela palavra? Sem contar o quanto temos gastos em nossas redes sociais, nossos telefones e tudo mais. Quanto tempo nós gastamos em oração, leitura da Bíblia, condução, evangelizando, cuidando de pessoas, discipulando? Quanto tempo? De vez em quando no domingo eu vou, às vezes até no grupo céu eu vou. Só isso? Só isso? Quanto tempo a gente tem gasto se relacionando com pessoas? Quanto tempo nós temos gasto ouvindo as pessoas e tentando ajudar e ser ajudado por meio dessas conversas profundas? Quando foi que você gastou um tempo com pessoas para ouvir o que elas têm a dizer, para tentar encontrar o que a Bíblia e o que Deus está te conduzindo para falar ao coração dessas pessoas? Quando foi a última vez que você conversou com alguém uma coisa muito profunda a respeito do teu próprio coração? Quando foi que você foi lá e disse, olha, eu tenho um problema no coração? Eu tenho um problema em alguma área, me fala isso. Não tem problema em área nenhuma. Sou tão santo que, olha, se eu levantar as mãos, Jesus já me leva. Eu sou muito santo. Então, no louvor, eu já nem levanto a mão. Porque, eu sou tão santo que capaz de Jesus já me chamar só de abrir a mão. Não é bem assim. Não tenho nada escondido. Sério? Parabéns. Quanto tempo nós estamos usando para mostrar o nosso coração a pessoas que possam realmente ajudar a ajustar, a levar uma palavra de Deus e a conduzir a gente? Eu não estou dizendo de uma alienação, agora eu vou fazer tudo que essa pessoa me mandar, vou achar um guru. Não é isso. Você conhece a aliança e você sabe que não é essa a nossa postura. Mas quanto tempo você tem gasto mostrando o teu coração para alguém, dizendo, dá uma olhada aí, está tudo certo mesmo? O que eu não estou vendo? A pessoa olha e diz, olha, assim, rapidamente eu posso falar o quê? Mentira, arrogância, uma idolatria a si mesmo, alguns valores distorcidos, mas quem sabe olhando mais a gente encontra mais coisa. Mas a gente se preserva, diz, não, olha, está aqui, a gente bota a casquinha, né? Olha que bonito, deixa a pessoa tocar e dizer, isso aqui. E esse valor aqui, e aquela situação ali, Deus tem que fazer a diferença. Nós não podemos nos contentar em fazermos práticas religiosas. Não dá para nos contentar em colocar louvor para ouvir lá na nossa casa, se o nosso coração está longe do que Deus quer fazer. Não adianta nós irmos lá, separarmos toda terça-feira de noite, das 20 até as 22h30, para o meu grupo célula. Se eu vou lá e não é para abrir o meu coração, chegar lá e levar o meu coração e dizer, gente, dê uma olhada aqui, o que vocês veem? E deixa esse pessoal falar, deixa Deus falar por meio dessas pessoas. Não dá para não olhar a palavra de Deus em algum momento do teu dia. Eu não estou dizendo para você ler um livro inteiro num dia, mas estou dizendo para você abrir esse livro em alguns momentos, olhar essa palavra e dizer, como o salmista do Salmo 139, Davi, sonda o Senhor e me conhece, olha no meu coração e vê se minha conduta é algo que te ofende.
Procura aí, Deus, aquilo que eu não estou vendo, me ajuda. E às vezes Deus vai usar pessoas da comunidade para fazer isso. E se prepare para notícias não tão boas assim. Prepare-se para sentar na frente do médico e dizer: teu coração tem um problema. Como o Jeremias falou. Mas há uma solução. Eis Cristo, que ali está pronto para transformar, pegar esse coração e transformar ele de forma completamente nova. Torná-lo ele completamente diferente. A ponto de quando você olhar para o teu coração, você vai dizer: eu acho que não é o meu, não, vai ser o coração de Jesus. Isso, exatamente isso. Quando nós estivermos prontos para o transplante de coração com Cristo, aí sim estaremos. A última característica de uma igreja saudável é ter cristãos com o coração transformado. Aí sim, a nossa ortopraxia será correta. Qualquer coisa fora disso não vai trazer saúde e não vai trazer maturidade e crescimento de forma adequada para a nossa comunidade. Tudo que nós ouvimos nesse primeiro semestre tem a ver e culmina com o que nós ouvimos hoje. Se tudo que foi falado aqui, por meio da palavra de Deus, não alcançou a nossa mente e o nosso coração, jamais seremos a igreja que Jesus planejou, jamais seremos a igreja que Jesus sonha em sermos, jamais seremos os cristãos que Jesus quer que nós sejamos. E aí seremos parecidos? E aí seremos parecidos com aquelas pessoas de Mateus capítulo 7. Senhor, não fizemos coisas em teu nome? No meu nome não, vocês fizeram no nome de vocês. Vocês honraram alguma outra coisa, mas não a mim. Apartem de mim vocês que criticaram. Que a nossa igreja seja uma igreja conhecida pela sua boa ortopraxia, assim como pela sua boa ortodoxia. E as duas juntas nos fazem sermos uma igreja da qual Cristo diz: ali está uma igreja que me obedece e que me ama. E é essa igreja que eu gostaria de fazer multiplicar por ela. Não para a nossa bandeira ficar famosa, mas para que o reino de Cristo se expanda. Vamos orar? Senhor Jesus, que tu estejas conosco nesse momento, nos permitindo agora olhar para Ti, enxergar a Tua santidade, enxergar quanto Tu és santo, tudo aquilo que Tu fez por nós. E ao mesmo tempo nos faz olhar para o nosso próprio coração e vermos o quanto somos limitados e carentes de Ti, do Teu amor e da Tua graça. E à medida que tudo isso vai acontecendo, nós vamos nos entregando e nos ajoelhando diante de Ti, dizendo: Senhor, muda isso, transforma-nos, nos faz ser parecidos contigo. Faz com que o nosso coração seja um baú de tesouro do qual nós vamos extrair dali, transformado por meio de ações e palavras, o Teu caráter. À medida que as pessoas nos encontrarem, elas possam olhar para nós e dizer: eu acho que você está parecido com Cristo. E esse é o nosso objetivo. Senhor, não permita que nós estejamos colocando e enchendo nosso coração de coisas ruins. Evita, Pai, não permita que a nossa prática seja a prática de expressar o mal que está em nós. Nos ajuda a transformar tudo isso, para que tudo isso seja para a Tua honra e glória. E à medida que isso acontecer, sejamos realmente dignos, como Paulo mesmo fala em Efésios capítulo 4, vivamos de forma digna a vocação que fomos chamados. É isso, Senhor, que entregamos em Tuas mãos. Nos dá agora a oportunidade de exercer a prática daquilo que entendemos e compreendemos na Tua palavra. Nos torna uma igreja de ações santas, assim como Tu és. Em nome de Cristo.